hoje começamos a falar sobre algo que pode mudar a sua vida e te dar uma oportunidade incrível de viver no exterior enquanto estuda e trabalha. Você sonha em estudar, trabalhar e morar nos Estados Unidos? Fica aqui comigo que eu vou te explicar o que é o intercâmbio de au pair, como funciona, os benefícios e como essa experiência pode ser transformadora. Vamos lá? Antes de mais nada, quer saber mais sobre como funciona o programa au pair e dicas de inglês para o au pair? Dá uma passada no meu perfil, @tamirescontinelli, e não esqueça de me acompanhar. O que é o au pair? O programa de au pair é uma experiência cultural em que a participante ou o participante vive com uma família em outro país e trabalha ali ajudando com os cuidados das crianças. Em troca, a au pair recebe acomodação. Além de acomodação, recebe alimentação e um salário semanal também. Na prática, o trabalho envolve cuidar das crianças, podem cuidar tanto de bebês quanto de crianças mais velhas, já na fase escolar. E se você ficar com uma família que tem um bebê, suas tarefas podem incluir trocar fraldas, alimentar, dar banho, ajudar na hora das sonecas e na rotina de dormir. Já com crianças um pouco mais velhas, as responsabilidades podem envolver levar elas para brincar ao ar livre, organizar atividades recreativas, contar histórias, propor jogos, incentivar atividades artísticas. E aí, se a criança for em idade escolar, você pode ajudar com a lição de casa, além de também levar e buscar a criança na escola, além de acompanhar elas em compromissos e atividades extracurriculares. E o papel da au pair vai muito além de apenas só cuidar de crianças. Ela envolve criar um vínculo com as crianças, participando de momentos importantes do dia a dia, ajudando com o desenvolvimento delas. E além de cuidar das crianças, a au pair também realiza pequenas tarefas domésticas. Mas calma, tá? São tarefas domésticas relacionadas às crianças. Você vai ficar como uma babá, como um babá, enquanto vive uma imersão cultural completa. E aí, durante essa experiência, a au pair tem a chance de aprimorar seu inglês, seja através de cursos ou também ali no dia a dia. Você vai estar convivendo diretamente ali com uma família de fora. Então, você acaba tendo uma imersão cultural completa ali. E aí, a gente vai, a partir de agora, ver a garantia e segurança da au pair. A au pair tem segurança? É garantido? Claro, óbvio. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Existem regras específicas que regulamentam o programa em diferentes países. Nos Estados Unidos, por exemplo, as famílias devem seguir uma série de normas ali que asseguram uma boa experiência para ambos os lados. Então, uma das normas e regras do programa é o trabalho semanal de no máximo 45 horas. Então, a au pair não pode trabalhar mais de 45 horas semanal. Corre, porque é cilada, hein? Se eu for mais de 45 horas semanal, tá errado isso aí, não pode. É limitado a 45 horas, então tem família que deixa a au pair trabalhar 31 horas, 30 horas, 35 horas, 40 horas, 43 horas, mas não pode trabalhar mais de 45 horas semanais. Outra regra também seria o trabalho diário de no máximo 10 horas. Não pode, a au pair não pode trabalhar mais que 10 horas por dia. É limitado esse horário, não pode, não deve. Em modo nenhum trabalhar mais de 10 horas por dia. Outra coisa importante também é fornecer um quarto individual e refeições diárias. Então, a au pair ela tem que ter um quarto individual. Ela tem direito a refeições, ela tem direito a café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, enfim. Tem esse direito, tá tudo dentro das regras, da garantia ali, que você vai ser como uma au pair, Tami, será que tem família que tem quartos que tem banheiro dentro? Eu posso ter um quarto
um quarto com banheiro privado? Pode, ótimo, né? Perfeito. Mas aí você tem que conversar com a família, verificar se o quarto que a au pair vai ficar tem banheiro individual para ela. Não vejo problema nenhum em dividir banheiro. Aconteceu de eu não ter nunca um banheiro para mim, num quarto para mim sozinho, mas não vejo problema nenhum em dividir. Mas quarto privado é garantido. Não pode a au pair dormir com as crianças ou enfim, não com ninguém. A au pair tem que ter o quarto dela individual. Uma outra garantia ali é garantir 1 dia e meio de folga por semana. Então, a au pair tem direito a ter 1 dia e meio de folga por semana. Não pode não ter. Então, é o mínimo ali, 1 dia e meio de folga por semana. Além de também um fim de semana livre por mês. Então, a au pair tem que ter um fim de semana livre por mês. Tami, será que eu não posso negociar com a família de eu, por exemplo, ter 2 finais de semana por mês? E eles 2 finais de semana para eles, para eu trabalhar, para fazer o que tinha que fazer? Pode, tudo isso é negociado, galera. Vocês vão ter uma entrevista com a família antes, antecipadamente, para poder vocês fecharem aí a partida. E aí vocês podem conversar, isso pode ser acordado, não tem problema nenhum. Tá? Tem família que libera a au pair em todos os finais de semana, tem família que vai precisar de você no fim de semana. Mas foi de acordo com a regra do programa, um fim de semana ali livre por mês, tá? Pelo menos ali é o mínimo que a au pair tem que ter. Outra coisa importante também é disponibilizar 2 semanas de férias remuneradas. Então, a au pair, ela tem que ter 2 semanas de férias remuneradas. É obrigatório, faz parte da regra do programa. Então, isso vai ser acordado com a família também. Por exemplo, tem família que vai precisar de você, que você só tire 1 semana, então você vai ter que dividir aí, você vai ter que tirar 1 semana agora e outra 1 semana daqui a 6 meses, antes de encerrar o primeiro ano da au pair. Ou a família foi bacana, vai deixar você tirar as 2 semanas, porque foi acordado antecipadamente. Tudo bem. Mas, porém, contudo, todavia, férias remuneradas. Então, assim, não tem essa de que você vai tirar férias, mas aí você não vai ganhar, você não vai receber porque você não está trabalhando. Isso é uma regra e você tem esse direito. Outra coisa que eu acho muito importante naquele país é o seguro-saúde. Nossa, isso aí é essencial para o au pair. Por quê? Porque ele garante que ele tenha cobertura médica em caso de doenças, em caso de acidente ou de emergência ali durante o programa. Também, mas eu sou 100% saudável, não preciso de seguro-saúde. Precisa sim, a agência ela tem que realmente fornecer o seguro-saúde, tá? Não interessa você... eu sou 100% saudável, mas e aí se acontece um acidente, acontece uma emergência que você precisa de seguro-saúde? Tem que ter seguro-saúde. Como a au pair, ela está longe de casa, em um país com um sistema de saúde completamente diferente, o seguro oferece ali segurança, oferece tranquilidade, cobrindo despesas médicas, consultas, hospitalizações e, em alguns casos, até medicamentos. Então, ali faz com que você evite um custo inesperado, que poderia comprometer a sua experiência como au pair. Eu vou contar para vocês que eu lembro de um dia que aconteceu isso comigo, eu fiquei pensando assim, caramba, se eu não tivesse seguro-saúde, cara, o que ia ser de mim nesse país? Teve uma vez que eu fiquei com a imunidade baixa, eu fiquei bem malzinha, isso foi até no meu último ano do programa da au pair, e eu tive que ficar 4 horas num hospital lá em Nova York, onde eu morava, no bairro onde eu morava em Nova York. E eu fiquei 4 horas num soro, tomei alguns medicamentos e tive alguns médicos, algumas enfermeiras me analisando. Isso por 4 horas. E aí, o que acontece? Quando você vai numa emergência, você precisa fazer algumas coisas no hospital. Também tirei sangue nesse dia. Tirei sangue porque eles quiseram tirar sangue para poder analisar como é que eu tava, fazer uns exames ali. E aí, eu não sei se tem como você ver a sua conta, quanto que deu antes de você ir embora, quanto que tá dando sua conta, quanto que deu sua conta, para você poder não receber aquela surpresa em casa. Por quê? As contas hospitalares lá funcionam da seguinte forma: você tem que esperar chegar a conta em casa, como se fosse uma conta de luz, de água, de telefone, enfim, de internet. Então você tem que esperar chegar na casa. E aí você acaba recebendo no correio e aí vem aquela surpresa de quanto que você gastou no hospital.
Então, assim, já aconteceu de eu chegar na recepção e perguntar: oi, como é que funciona? Ah, quanto vai chegar na sua casa? Aguarda que daqui a uma semana tá lá. E aí você não sabe. Agora, imagina se você não tem seguro saúde. Como é que você ficaria nessa situação? Aí tá, 4 horinhas no hospital, tirei meu sangue, tive médico e enfermeiro me analisando, tomei soro, tomei alguns outros medicamentos na veia. Vamos abrir a conta? Recebi a conta depois de uma semana que eu cheguei a casa. E aí tava lá, sua conta deu $2.500. Imagina se você não tem seguro-saúde para poder cobrir isso. Mas calma, quando eu olhei aquilo ali, eu fiquei assim, gente, mais do que o meu salário de au pair, socorro. E aí, quando eu vi, tava lá vários descontos que o seguro-saúde cobriu. Então, imagina se eu não tivesse seguro-saúde. Eu também sou saudável. Mas aí eu vou esperar que minha imunidade é baixa? Triste, né? E aí, no final de tudo, eu só precisei pagar uma taxa de $50, porque todos esses descontos foi graças ao abençoado seguro-saúde que me ajudou aí com todas essas despesas. Então, assim, por isso que é importante ter seguro-saúde. E ele é muito essencial para o programa de au pair. Então, assim, é importante e é uma garantia ali para au pair. Benefícios de ser uma au pair. Isso aqui é interessante demais, porque a au pair tem benefício. E um dos benefícios que eu acho muito interessante é a imersão cultural. O que é imersão cultural? É a melhoria do idioma. Pensa, galera, pensa na experiência de passar o dia inteiro em um ambiente onde ninguém fala a sua língua nativa. Pensa. Você já pensou? Uma das maiores vantagens, galera, de ser uma au pair é a imersão cultural. É isso, você vai morar em uma família, com uma família nativa. Então você vai estar exposto ao idioma local o tempo todo, o que é perfeito para quem quer aprimorar o inglês. E o aprendizado vai muito além. Ali você vai estar em contato constante com a cultura, o que torna o processo de aprendizado muito mais natural. Então, isso é um dos benefícios de ser um au pair e que me ajudou muito, esse benefício. Um outro benefício seria o estudo e aperfeiçoamento. Então, além de você morar com uma família, o programa oferece a oportunidade de você estudar. Então, muitas vezes, os participantes têm a obrigação de fazer cursos durante o programa, o que pode ser uma excelente maneira ali de aprimorar seus conhecimentos, seja em idiomas ou outras áreas que você tem interesse. E muitas famílias ajudam a custear parte desses cursos. E as agências de au pair incentivam que os participantes busquem aprimorar suas habilidades acadêmicas. Eu aprimorei algumas habilidades acadêmicas. Uma delas foi de contabilidade financeira, que eu fiz um curso de contabilidade financeira em uma faculdade, uma universidade na Califórnia. Foram 4 meses de cursos, foi bem legal. Foi uma experiência incrível, porque eu pude estudar em uma sala com pessoas de diferentes países e ainda ter a sorte, ter a oportunidade de estar tendo uma professora americana para me instruir e ainda aprender alguma coisa que seja da minha área. Então você imagina você voltar para o Brasil com um curso, com algo que seja da sua área ali. E aí, no meu primeiro ano como au pair, eu fiz 2 cursos de inglês. Eu fiz um curso de inglês intermediário e um outro de inglês avançado. Mas aí, meu segundo ano foi maravilhoso. Foi aí que eu senti ali na pele que, não, eu posso fazer um curso diferente. E aí foi que eu investi para um curso de contabilidade, que era a minha área na época. Que eu fazia faculdade de contabilidade aqui no Brasil, antes de eu virar au pair. E é isso. Foi isso que aconteceu. Outro benefício também é o salário. O salário e acomodação. É um outro benefício ali importante, tá? O au pair, ele recebe uma remuneração semanal, ou mensal, depende de como é que é acordado com a família, mas eu sempre recebi semanal. E o valor pode variar de acordo com o país, tá? Mas o ponto interessante é que você também tem acomodação e alimentação pagas ali pela família que você vai morar. Ou seja, além de você ganhar um salário semanal, as suas despesas ali dentro, básicas, elas já estão cobertas. E é o que facilita ali para você economizar e investir em atividades extracurriculares ou viagens também. Então você imagina, hoje em dia, galera, fazer o intercâmbio tá tão caro, tá impossível de fazer. E os intercâmbios,
eles não duram esse tempo todo. Como, tipo, 1 ano, 2 anos você morando nos Estados Unidos. Você vivendo ali nos Estados Unidos. É diferente, hoje em dia o intercâmbio está durando 1 mês ou 1 semana, e mesmo assim não é incluso nem acomodação e nem alimentação. Tem intercâmbio que eles só pagam a sua passagem e o curso para você participar. Mas aí o resto, as outras despesas básicas, que é acomodação e alimentação, é você que paga. Quando você vai ver, então, você vai estar pagando uma coisa muito mais cara ainda. Que aí, de repente, valeria muito mais a pena você pagar uma viagem para você ir em Orlando, curtir os parques da Disney, curtir aí, ficar uns 15 dias, do que você ter feito esse intercâmbio, que você gastou muito mais. E aí você poderia estar ali vivendo a experiência de viajar, de curtir como um turista. Então, valeria muito mais a pena você ser au pair por causa do custo e benefício. Outra coisa também que é interessante, que é um benefício muito bom, é o desenvolvimento pessoal. Além de todos esses benefícios, o programa de au pair é uma experiência que promove um enorme crescimento pessoal. Viver em um novo país, lidar ali com as responsabilidades de você cuidar de criança, de administrar seu tempo, de aprender a se comunicar em outro idioma diariamente, são desafios que te transformam. Você ganha independência, você ganha confiança, você ganha habilidade, que vão além de você de só um currículo. Então, o programa de au pair me proporcionou isso. O meu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje eu sou quem eu sou graças ao intercâmbio do au pair. Eu mudei muito como pessoa, eu fiquei mais madura, eu virei uma outra pessoa. É como se fosse... Eu até brinco com as minhas alunas, com meus alunos. Eu falo que o intercâmbio de au pair foi um retiro. Que foi algo que mudou a minha vida. É isso, foi um retiro espiritual. Foi tipo isso. E é isso, galera. São benefícios, assim, cruciais e que eu não abriria mão. Se tivesse que escolher... de novo, eu não pensaria nem 2 vezes, eu escolheria o programa da au pair. Vamos para os requisitos básicos? Eu falei, agora a gente vai para os requisitos básicos, que é interessante. Tem os requisitos básicos ali de ser um au pair. Primeiro requisito, ser solteiro ou solteira. Não pode estar casado, não pode estar casada, você não pode ter nenhum vínculo dessa parte aqui no Brasil. Também não pode ter filhos, então assim, tem que ir para o au pair sem filhos. Ser solteiro e não ter filhos, ponto. São 2 pontos aí bem importantes que você tem que cumprir. Outra coisa também, no au pair na Europa, tem entre 18 e 30 anos. Já nos Estados Unidos, o tempo é um pouquinho menor. Nos Estados Unidos, tem entre 18 a 26 anos. Então, você não pode ir mais do que 26 anos para os Estados Unidos. Você poderia embarcar até seus 26 anos e 11 meses. Fez 26 anos e 11 meses e 1 semana faltando para você fazer 27, já não pode embarcar mais. Então, tem esse critério aí. Outra coisa que é crucial, é muito importante, gente. Se você não gosta de criança, já desliga esse vídeo e nem continue. O intercâmbio não vale a pena para você. Então, para você ir para esse intercâmbio, você tem que gostar de criança. Não pode ir para o intercâmbio sem não gostar de criança. Porque seu trabalho no au pair vai ser cuidar de criança. A maior parte do seu dia, da sua semana, vai ser com as crianças. Então, assim, é realmente um requisito aí muito importante. Não gosta de criança, Tami? E aí, o que você me indica? Vai procurar um outro intercâmbio que seja muito mais agradável para você. Então, gostar de criança aqui é o ponto número 1. Eu deveria ter colocado ele no primeiro pontinho lá em cima, que é o ponto número 1, que é importante. Outra coisa muito, muito importante quanto gostar de criança. Nível de inglês intermediário. Galera, as agências exigem isso e as famílias também. Não vai fazer um intercâmbio sem inglês. Por favor, não faça isso. Não faça isso com você. É muito ruim você viver um intercâmbio sem inglês. O nome já diz intercâmbio, é uma troca cultural. Como é que você vai ter essa troca lá fora, com a família, com as crianças, se você não tem o inglês? Então, gente, não deixe de fazer inglês. Tami, eu tenho 0 inglês, e agora o que eu faço?
Aqui na Cultive. Aqui na Cultive mesmo tem cursos de inglês. Tem muitos vídeos bons de inglês aqui. Tem muitas aulas de inglês boa aqui. Então, assim, eu indico isso. Então, eu tô na idade, não tenho inglês. Caramba, não tenho dinheiro, não tenho condição. Curso de inglês da Cultive. Mas não vá sem inglês. Eu cheguei a fazer uma live no meu Instagram com uma menina que ela foi expulsa do programa de au pair porque ela não sabia inglês. Eu, sinceramente, fico assim, surpresa de como que ela passou, que ela conseguiu passar na entrevista e conseguir ainda embarcar, ir para esse intercâmbio. Mas assim, gente, foi muito perrengue que ela passou, foi triste, foi brabo, assim. Então, assim, inglês, por favor, quanto gostar de criança, é muito importante. Outra coisa também é possuir no mínimo diploma do ensino médio. Então, eles exigem que você tenha diploma do ensino médio. Então, tem que ter completado o ensino médio, que é importante. E, também que bobeira isso aqui, esse requisito. Não é não. Ter ficha criminal também você não pode. Parece ser bobeira, mas é importante saber. Você está envolvido com alguma coisa na justiça, isso é interessante. Então, assim, não pode. Não tem que ter ficha limpa. E outra coisa que é muito importante, carteira de motorista. Galera, não vá para os Estados Unidos sem dirigir. Não vá para os Estados Unidos sem dirigir. Por quê? Primeiro, imagina... Eu não sei de onde que você está assistindo essa minha aula. Não sei, mas imagina o interior da cidade onde você mora. Eu estou imaginando agora o interior da cidade onde eu moro. Eu moro no Rio de Janeiro. Claro, não julgando quem mora no interior, mas... Você imagina morando no interior, sem acesso a Uber direito, sem acesso a transporte público e você dependente de um carro. Tudo que você vai fazer fica 40, 45 minutos, 1 hora de viagem. Meu amigo, minha amiga, se tu não tiver carteira de motorista, você vai passar perrengue. Mas não é perrengue de que, mas eu vou estar sabendo inglês. Não é perrengue de inglês não, amiga, amigo. É perrengue de você se sentir presa. E você tem que depender da sua família para você poder sair, para poder te levar para os lugares, para você viver o intercâmbio. Porque imagina, você vai para o intercâmbio sem carteira, sem dirigir. Mas, Tami, eu estava vendo que tem agências que não existe carteira de motorista. Então, assim, para mim, ótimo. Ótimo, amiga, ótimo amigo. Mas será que você vai conseguir se virar morando no interior? Você vai dar certo morando no interior sem saber dirigir? Será que você não vai querer desistir? Será que você não vai ficar desanimado, desanimada? Porque você não foi com a carteira? Então, assim, é importante. Até porque muitas famílias preferem que a au pair dirija. Então, tem família que prefere que você leve a criança na escola, você leve a criança para a biblioteca, para playgrounds, que é os parquinhos, que você busque na escola, que você faça atividades atividades extracurriculares, que muitas crianças fazem muita coisa lá fora. Então, não faça isso. Não vá sem carteira. Mesmo que a agência não exija a carteira, não vá sem carteira. Porque você vai depender, você vai precisar. E pode correr até o risco de você não conseguir fechar um match, não conseguir fechar uma partida com uma família, porque pode ser que você não tenha carteira. Então, tem muitas famílias que exigem que a au pair tenha carteira. Então, pode ser interessante para o seu currículo como uma au pair. Combinado? Gente, essa aula foi incrível, né? Então é isso, pessoal. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa aula. O programa de au pair é uma excelente oportunidade para quem busca aprender um novo idioma. Conhecer uma cultura diferente e, ao mesmo tempo, trabalhar e viver como um local. Então, esse é o programa de au pair. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar isso nessa aula para vocês, que a gente tenha começado aí o início de um sonho, que a gente faça dar muito certo. Gente, é isso. Na próxima aula vamos dar continuidade e falar sobre o au pair na Europa. Te vejo na próxima aula, pessoal. Um abraço.